boa noite a todos os irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um culto da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas. Aqui está o panfleto. A Igreja do Trabalhador e da Trabalhadora. A Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, ela se baseia em 1 Coríntios 3, 16, 18, que diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que nosso Senhor Jesus Cristo nos inspire, nos ilumine, que o nosso pensamento, que a nossa consciência seja iluminada neste momento, para que possamos falar não necessariamente aquilo que entendemos segundo a nossa visão exclusiva de vida, de mundo, geralmente pautada pelos nossos interesses, mas que possamos ser intuídos, que nossa consciência, que o nosso pensamento possa falar, acima de tudo, do Espírito, da lei que nosso Senhor Jesus Cristo veio nos trazer, que são esses princípios imutáveis e que sua expressão na forma de linguagem, de literatura, se encontra mais precisamente na Bíblia, através dos diversos livros que valorosos homens e mulheres, ao longo dos tempos, conseguiram registrar, e que hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de mais um culto, e o tema de hoje vai ser sobre a indissolubilidade do casamento, e mais precisamente sobre o divórcio. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos falando de um assunto profundo, não é simples, mas que vamos tentar aqui na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor. Nós vamos tentar explicar, esclarecer qual é o nosso entendimento dessa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nós vamos ler Mateus 19, 3 a 9. Mateus capítulo 19, 3 a 9. E em seguida nós vamos tecer alguns comentários, alguns entendimentos sobre esta passagem. Amém? Mas nós estamos lidando com algo tão antigo quanto a própria humanidade. Nós estamos lidando com o entendimento, com a configuração, com as características do que é o casamento. Mas o que é o casamento dentro desse contexto, dessa estrada cristã? Porque a cada leitura, a cada entendimento, nós podemos ter diversas interpretações, mas como compreender de maneira clara, de maneira a trazer paz para a nossa consciência, para o nosso espírito, essa parte tão importante da nossa história, que é o casamento. Hoje em dia, nós sabemos que em diversos países, o casamento ele tem novas aprovações para novas configurações da união entre pessoas. Mas o que entender, segundo essa palavra, dentro do que está ao nosso alcance, o que é
que é parte de Deus espiritual, o que é parte humana do nosso entendimento, que muda conforme o desenvolvimento de cada época, em cada lugar. Esse é o nosso maior desafio. Amém? Boa noite, César, meu sobrinho irmão aí da Paraíba, do litoral, de Jacumã mais precisamente. Boa noite os demais. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o divórcio. Dentro do casamento, nós vamos falar sobre o divórcio. E nós vamos ler agora Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 9. Aqui está a palavra de Deus. Amém? Então, em Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao 9, diz o seguinte: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, não vamos esquecer que antes de mais nada é preciso sempre contextualizar essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, de profundo ensinamento para todos nós. Vejamos que já de início é dito em Mateus 19, 3 a 9, que chegaram ao pé dele os fariseus tentando-o. Então trata-se já de início de uma armação, de uma arapuca, de uma tocaia, de uma armadilha para nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe um filme que diz Dormindo com o Inimigo? Então, nessa época, Jesus Cristo Redentor, ele estava rodeado dia e noite pelos seus inimigos, tanto e principalmente os doutores da lei, especificamente ainda mais os fariseus, como também por toda uma potestade espiritual que Ariano Suassuna descreve como os trabalhadores, os comandados do tinhoso, que na linguagem bíblica a conhecemos como diabo, Satanás. Então vejamos que o texto já inicia trazendo em sua cabeça, em seu início, a intenção do início desse diálogo, que é de tentar nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não se trata de um ambiente frente a um mar de vento refrescante, com uvas saborosas à mesa, um bom vinho e peixe fresco assado. Trata-se de uma armação, de uma cilada, de uma arapuca, tentando pegar nosso Senhor Jesus Cristo em contradição. E vejamos que os doutores da lei, eles ainda dizem que
por qualquer motivo. Então ele já pergunta a Jesus Cristo se é lícito o homem repudiar sua esposa por qualquer motivo. Vejamos que eles começam sorrateiramente, como uma velha serpente, como uma ardilosa raposa. Eles começam, como se diz lá em Minas Gerais, caladinho, comendo pirão quente pelas beiradas. Então eles dizem assim por qualquer motivo. E Jesus Cristo fala que não é verdade. Moisés, mas o Cristo diz ainda mais, no início não era assim, primeiramente, mas pela própria dureza do coração do homem, pela falta de amor, pela falta de simpatia, pela falta de afeto entre os cônjuges, para evitar, nos dias de hoje, poderíamos acrescentar, para evitar o feminicídio, para evitar uma tragédia na família, para evitar relações abusivas, para evitar derramamento de sangue, Moisés autorizou, dentro dessa circunstância, quando não havia mais nada a fazer para restaurar a relação desse casal, então Moisés autorizou a carta de demissão. Meus irmãos e minhas irmãs, vejamos que Moisés não autoriza a carta de demissão escrita, redigida pela mulher. É autorizada a carta de demissão exclusivamente de autoria do homem, demitindo sua esposa. Vejamos que, até certo ponto, que a agressividade aos olhos de hoje, comparando com o dia a dia do trabalhador, quando recebe sua carta de demissão. Nos dias de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, com todo esse progresso avançado, socialmente falando, cientificamente falando, a demissão de um trabalhador significa praticamente, por analogia, a própria morte desse trabalhador. Porque nos dias de hoje, sem condição de se manter, o que resta para a pessoa humana é o desprezo. O desprezo é jogado ao relento, em estado de insegurança total, desde a insegurança alimentar, as demais inseguranças do estado de necessidade do ser humano, como de abrigo, de afeto, de acesso à moradia, enfim, todas essas garantias necessárias e básicas à manutenção da vida do ser humano. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando Moisés autoriza uma carta de demissão, vejamos que isso é comparado a uma relação institucional. Isso é comparado a um contrato social, a um contrato civil. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, que diferentemente onde Deus põe a mão, tudo é imutável. Onde verdadeiramente Deus põe a mão, não há como separar. Porque o que significa Deus pôr a mão, significa o registro de suas leis imutáveis, de suas leis naturais. Deus, em sua perfeição infinita, eterna, jamais ele faria algo que depois ele mesmo entrasse em contradição. Então, em se tratando da mão de Deus, verdadeiramente tudo é indissolúvel, tudo é imutável, porque suas leis são perfeitas, suas leis são em sintonia com seu próprio coração. Nesse sentido, nós temos, já na própria carta de Moisés, mesmo contextualizando
um caráter predominantemente machista, mas com todo respeito ao contexto da época, desde que nos dias de hoje não podemos fechar os olhos aos avanços da ciência jurídica, da ciência sociológica, da ciência médica, da ciência psicológica, onde todos esses lugares de desenvolvimento do ensino, da pesquisa, são lugares que trazem esclarecimentos para alavancar a vida individual do ser humano e a vida em sociedade. Portanto, tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, dentro da própria palavra de Deus, que traz a narrativa do povo judeu, pois nesse instante Jesus está se dirigindo, ele como judeu, para o seu povo judeu, dentro do próprio registro, há no átrio da palavra de Deus registros do que é lei de Deus e, portanto, imutável, e registro do que é lei do homem, portanto, mutável. Moisés traz aí em seu próprio livro o mando, a autorização de uma carta redigida e assinada pelo próprio esposo, demitindo sua esposa. Então, aí é um registro humano. Nesse momento, o próprio esposo, parcial na relação, ele tinha autoridade, ele agia como o cartório, ele próprio, parcial à situação, agia e ele mesmo era o cartório. Então, um absurdo aos olhos de hoje, mas tem o nosso respeito comparado àquela época, e aquela época comparado a épocas anteriores, já em certa medida poderíamos enxergar um certo avanço, porque até então a mulher era lapidada, ou seja, apedrejada até a morte. Então, a própria carta de divórcio, redigida exclusivamente pelo marido, ele como cartório, ele como máxima parcialidade dentro da relação, muito provavelmente, desde que não atendesse a seus interesses egoístas, orgulhosos, ele demitia a esposa numa relação fria de quebra de contrato, sendo que não era dada à mulher a oportunidade de se defender. Era uma decisão parcial e unilateral. Vejamos que absurdo aos olhos de hoje, mas já um avanço àquela época, porque muito provavelmente já evitava feminicídios aos olhos de hoje, violência e tantas outras agressões morais, psicológicas. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o arcabouço jurídico brasileiro e mundial não é algo estagnado, é algo vivo que se transforma conforme os costumes, conforme os avanços, conforme as necessidades que vão acontecendo. Naturalmente, vou trazer um exemplo aqui, a própria escravidão dos homens de cor preta em todo o planeta, homens, mulheres e, consequentemente, as crianças que estavam sob essa situação nefasta. Essa situação, ela findou no Brasil e no mundo, não por uma questão de avanço de consciência, mas através da utilização do atributo da inteligência, porém, para atender os interesses econômicos
da pós-revolução industrial acontecida na Inglaterra, para que os povos agora, pagos com um salário, cada pessoa seria consumidor dos manufaturados desses lugares, desses países, principalmente a época da Inglaterra. Então vejamos que mesmo um aparente avanço nas relações sociais nem sempre é por ordem de uma evolução de consciência, mas muitas das vezes por uma questão que é para atender os interesses econômicos de grupos, países ou pessoas. Nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Então vamos agora, dentro desse texto bíblico, fazer um mergulho e analisar cara a cara perante as leis imutáveis de Deus. O que podemos investigar e o que podemos constatar numa união entre um homem e uma mulher, fazendo uma delimitação dessa configuração chamada instituição casamento. O que podemos verificar é que a relação sexual, no sentido de perpetuação da espécie, sim, isso aí faz parte das leis naturais, das leis imutáveis, pois possibilitam a perpetuação dos seres e, consequentemente, a substituição daqueles que morrem. Isso estou me referindo numa delimitação exclusivamente da análise da reprodução do ser humano pela via da união entre os sexos, especificamente com a concepção. E como objetivo principal a perpetuação da espécie. Aí sim. E não queremos dizer com isso que não haja lei de Deus quando há a relação de afeto, não necessariamente com a consubstanciação de uma relação sexual física, seja qual for a circunstância corporal, mas estamos dizendo que nesse caso específico podemos encontrar um apoio, uma estrutura neste texto para fazer uma separação didática entre lei de Deus e lei humana frente ao instituto casamento, que é de ordem humana enquanto instituto civil. Na união dos seres, na união dos sexos, há outra lei de ordem divina, que é a lei do amor. Agora sim, meus irmãos e minhas irmãs, amém? Nós podemos alargar o entendimento que dentro de uma relação entre homem e mulher, nessa análise do texto de hoje, nós podemos verificar que, para além do instituto civil, que é o documento de casamento, nós encontramos sim na união dos sexos a presença da lei de Deus, lei natural, lei imutável, com o objetivo específico que é a perpetuação da espécie, para a substituição dos seres, aqueles que morrem. Mas podemos então dizer que só há a presença de lei de Deus quando há a união do sexo para a reprodução de um outro ser humano? Não! O entendimento da Igreja Revolucionária, Jesus Cristo Redentor, é que dentro da lei divina que une dois seres na relação sexual, também há a relação de afeto. E é nesse sentido que começa a expandir o entendimento de presença da lei imutável de Deus. É um pleonasmo, lei imutável de Deus, pois a lei de Deus ela é imutável, pois constitui lei natural, e a relação de afeto faz parte da lei de Deus, pois trata da lei de amor. E a lei de amor, ela está acima, ela transcende a circunstância específica da relação sexual com o fim exclusivo da perpetuação
da espécie. Então é nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, que podemos afirmar que qualquer relação entre pessoas onde há fluxo de afeto, ou seja, lei de amor, sublimação dos sentimentos em sentimento de amor verdadeiro, que podemos dizer, parafraseando ensinamentos de Raimundo Irineu Serra, conhecido no Acre como Mestre Irineu, que configurou uma das religiões brasileiras autorizada pela lei brasileira, o Daime, é que o amor de quem quer bem é a saúde e o bem-estar. Então, nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, quando o afeto ele contempla numa união entre pessoas, no instituto conjugal, quando a união é entre essas pessoas no fluxo do afeto, quando este afeto, inclusive, alcança a sublimação dos sentimentos, e dentro dos sentimentos é o sentimento de amor, e que este sentimento de amor, ele é expressado, vivido, vivenciado como o querer a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos. Isso constitui o que poderíamos dizer o átrio do coração da relação conjugal dentro da lei de Deus, que pode ser caracterizado civilmente como o nome de casamento civil, que muda em cada país, em cada lugar, em cada época, conforme o progresso e a inteligência desse povo, dessa nação. Amém, igreja? Portanto, a lei civil será então supérflua? É um questionamento, uma reflexão que podemos fazer. Meu irmão, é baseado de que o que vale é a lei de amor dentro da relação conjugal, e que a configuração ela é diferente em cada país. Então, com isso, a gente vai concluir que a lei civil é supérflua? Negativo. Sabe por quê? De certo que não. A lei civil, mesmo sendo diferente em cada país, em cada lugar, ela objetiva regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Então, meus irmãos e minhas irmãs, uma criança, seja de concepção pelas vias orgânicas, seja uma criança adotada por um casal ou por uma configuração conjugal que conhecemos ou que venha a surgir, essa criança ela está sob a responsabilidade direta de seus responsáveis, que na nossa sociedade chamamos de pai, mãe, mas que também pode ser qualquer aquele que cumpre esse papel de maneira satisfatória de paternagem, de maternagem, contribuindo com o desenvolvimento físico, emocional, psicológico dessa criança. Mas para que isto aconteça, se faz necessário suporte material para os recursos de alimentação, acesso à educação, à cultura, ao desenvolvimento, ao esporte, ou seja, ao desenvolvimento geral dessa criança. Então é neste sentido que jamais a lei civil será supérflua, até porque, com o fim dessa relação civil, instituto, casamento, mesmo surgindo agora o que vamos falar, que é o divórcio, é assistido. Essa criança deve ser assistida em suas necessidades básicas, conforme a análise do Poder Judiciário. Então, meus irmãos e minhas irmãs, amém? O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Meus irmãos e minhas irmãs, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu convido você que inadvertidamente ou por ignorância
ou por vontade própria, ou por birra, ou por teimosia, insistir em se fechar para o entendimento desse assunto, eu peço ao irmão e irmã que faça uma reflexão e veja o tamanho da seriedade, o tamanho da responsabilidade que é o Instituto Divórcio. Eu convido o irmão e a irmã para fazer uma reflexão profunda e deixar de interferir negativamente a partir de uma ignorância, a partir de um não saber sobre o destino das pessoas que estão vivendo uma problemática na relação conjugal. Eu convido o irmão e a irmã a fazer uma reflexão e a orientar, se for dado a oportunidade ao irmão ou irmã, para que este casal ou essa configuração de relação conjugal procure todos os recursos de profissionais capacitados para dar um suporte, para fazer todo o possível para que não cheguemos a este ponto de tristeza que é o divórcio. Pois o divórcio não é, dadas as condições que entendemos, partindo do princípio que ninguém casa-se para se separar, pois isso aí já passa a ser uma situação específica e exceção que precisa ser analisada à parte, mas ninguém se casa para se divorciar. Mas se chegou a esse ponto de tristeza, que os envolvidos recebam o apoio da igreja, da família, da sociedade, para que eles busquem todo o suporte necessário, profissional em todos os aspectos, seja psicológico, seja médico, seja jurídico, para que esta situação seja resolvida de maneira a trazer um menor sofrimento, haja vista que essa trajetória em si já se caracteriza por um sofrimento emocional, material e psicológico. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para você que está escutando esse culto aqui na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimo e sem ofertas, nós pedimos para que você, juntamente com todos nós, peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo para ter sabedoria e saber que de imediato o que fazer frente a uma situação dessa, que porventura nós mesmos estejamos passando por isso, ou que seja pessoa próxima a nós, nós podemos orar, fazer uma prece, rezar, para que Deus abençoe essas pessoas envolvidas e que elas consigam refletir, pensar, sem repressão, sem prisão, porque basta o sofrimento no qual elas se encontram. E nesse sentido, o divórcio pode ser, inclusive, uma oportunidade para que se evite crime, feminicídio, para que se evite o aprofundamento de provável relação de abuso, seja quem seja que esteja recebendo esse sofrimento, essa carga de sofrimento, haja vista que, em regra, há pessoas envolvidas além dos cônjuges, como os próprios pais, os familiares e especificamente os filhos e filhas. Portanto, nem mesmo, vejamos isso, meus irmãos e irmãs, amém? Nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Nossa, nem mesmo Jesus consagrou isso? Exatamente. Moisés já deixou de consagrar essa indissolubilidade da instituição civil casamento quando ordenou a carta de demissão, o divórcio, mesmo sendo unilateral, exclusivamente direito do homem. Mas mesmo assim, fazendo uma reflexão, como já falamos, essa situação evitou a morte por lapidação da mulher, em muitos casos. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele:
foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que já, ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária, pois, por exemplo, em caso de adultério, a lapidação era verdade, era fato. Meus irmãos e minhas irmãs, então vamos enxergar, vamos encarar de frente, pois a época de Moisés e com o carimbo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele atestou que é em casos específicos, ou seja, quando não há mais possibilidade de afeto mútuo para evitar o mal maior, nos dias de hoje, feminicídio, relação abusiva, violência psicológica e física dentro da própria casa, que não se limita aos envolvidos diretamente, mas às crianças, aos vizinhos, à sociedade como um todo. O próprio Cristo autorizou o divórcio nessa situação. Por que ele autorizou? Porque o divórcio é um instituto civil, é da lei humana, é papel que é importante sim para assegurar tudo necessário civilmente falando para a família, para a sociedade. Mas se for para comprometer a saúde mental e emocional que já está comprometida, mas para evitar especialmente a morte, um feminicídio ou a morte também do homem, para evitar tudo isso, está estabelecido a necessidade do divórcio dentro dessa circunstância que aqui na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor não temos medo de nos posicionar frente a esta circunstância. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria, com muita satisfação que estamos nos encaminhando para mais o fim de um culto aqui na Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimo e sem oferta, a igreja do trabalhador e da trabalhadora. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, para a oração final, e convidamos você para que coloque um copo de água, para que possamos pedir a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, sua bênção, para que este copo de água, pela capacidade que é a constituição química da água H2O, em receber as emanações pelo pensamento, que é uma onda eletromagnética, envolvida pela força da fé, que antes de ser uma questão religiosa, a fé é uma questão ontológica, ou seja, da existência humana. Então vamos agora, nossos irmãos e irmãs, pedir a nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos de todo o coração, de toda a alma, por mais uma oportunidade de vivenciar o entendimento da Tua palavra, que é palavra de vida eterna, que é palavra que se baseia nas leis imutáveis de nosso Pai eterno. Essas palavras são como remédios que penetram a nossa alma e adentram no íntimo das sementes do reino de Deus, que não só está dentro de nós, mas que nos constitui. Senhor Jesus, nos dá firmeza, clareza no coração, clareza na consciência, para que possamos ter força de reconhecer nossas limitações. E frente à situação do casamento, se ele não estiver mais prestando, se ele estiver adoecendo nossa mente, nossa alma, nosso espírito, que possamos ter força ainda de buscar ajuda com os profissionais capacitados para esta batalha, mas se de todo caso exaurir todas as possibilidades, inclusive o da oração, que é o poder de Deus sobre a vida nossa no casamento, que possamos ter coragem de buscar ajuda e, em último caso, entrar com os olhos abertos no divórcio,
para que possamos, então, ter uma nova chance, uma vida melhor, retomar o caminho da saúde mental, emocional e espiritual, evitando feminicídios, evitando derramamento de sangue dentro da própria família, que é o ninho de Deus, é a partir da presença da lei de Deus, cuja tessitura são os fios do afeto, do amor sublimado, no Instituto Casamento, no Instituto Relação Conjugal, que para além da lei humana, que é importante, como já falamos, mas é necessário que penetremos na seara, na plataforma do afeto, na sublimação dos sentimentos, e dentre estes, no sentimento de amor, que é lei de Deus, a lei de amor, e que ela nos traz a graça, nos traz a alegria, nos traz o fortalecimento para que possamos seguir adiante. Amém? Pedimos, Senhor, que abençoe esta água, que abençoe as nossas famílias, que nos fortaleça a partir dos laços fortes do afeto, iluminados pela tua luz, aquecidos pelo fogo sagrado do Espírito Santo de Deus. Amém? E assim, meus irmãos e minhas irmãs, agradecemos por mais uma oportunidade. Recebam o abraço da Igreja Revolucionária Jesus Cristo Redentor, uma igreja sem dízimos e sem ofertas, baseado em 1 Coríntios 3, 16, 18. E assim pedimos que aquele que quiser fazer uma oferta, pode procurar alguém da sua família que esteja verdadeiramente precisando. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nesse planeta Terra que não passa de uma pequena nave espacial passeando no coração de Deus, sobre seu comando, sobre seus ares, sob sua mão. Peçamos então a Deus que nos enxerguemos como verdadeiros companheiros e companheiras de viagem, e que estamos no curso sempre, sempre, sempre rumo à luz de Deus, para que possamos ser luz, e aqui na terra, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Amém? E com isso desejamos a todos um excelente final de semana, que vocês possam passear com toda a família, que possam fazer a faxina da casa com a participação de todos os membros, para que todos nós possamos aprender, desde a faxinar a casa física onde moramos, trazendo uma leveza no ar, refrescante a partir da limpeza física, mas que possamos também faxinar a nossa casa interna, que é o nosso coração, a partir da lei de amor trazida por nosso Mestre Jesus Cristo Redentor. Amém?